vai ser o pote de ouro no final do arco-íris. Inclusive, Ricardo, não sei se tu tá acompanhando aí o futebol europeu. Eu nunca, fazia muitos anos que eu não assistia futebol europeu, assim, exceto um jogo ou outro. Agora eu comecei a assistir, tava assistindo hoje o Sevilha jogar contra o Real Betis. E o Sevilha é um time que tradicionalmente tinha brasileiros, né? Latino-americano demais, assim, o Sevilha sempre buscou isso. E depois revendia, né? Olha, velho, os 22 jogadores em campo, e mais os que entraram, acho que tem um brasileiro, e eu acho que tem uns 3 sul-americanos, e tem acho que uns 10 jogadores da África. Então, eu acho que mesmo sem o Covid, o futebol europeu tá buscando o jogador de exceção, o jogador de talento e força que ele vinha buscar na América Latina, tá indo para a África. E se tu pensar bem, faz sentido, porque olha a seleção da França, aí foi campeã mundial, aí, né? No último mundial, né? Foi um time espetacular lá, cheio de africanos, né? Alguns de primeira geração, outros imigrantes mesmo, né? E a África é o segundo mais populoso continente do mundo, e o futebol entrou muito forte lá, eles têm habilidade, né? Então eu acho que soma o mercado naturalmente voltando a atenção para o mercado rico, né? Voltando a atenção para a África em vez da América Latina. Mas o vírus, eu acho assim, esse otimismo que o Grêmio vai conseguir vender um jogador, eu não tenho otimismo, ainda mais porque o Grêmio e quer valores bons. O Grêmio não quer entregar o jogador, e eu concordo com isso aí, que é uma teoria do Romildo, não entregar os jogadores por pouco, mas eu não vejo assim uma proposta chegando para um jogador de 24, 23 anos como nos valores que o Grêmio quer, sem dinheiro por causa do Covid, e ainda com a África lá, os caras vendendo os jogadores bons africanos por preço de banana. Esses dias teve uma... Agora é tudo lives, não sei o nome dessas troças aí. Tava lá, tinha um correspondente de futebol na ESPN, um jornalista convidado lá naqueles programas intermináveis de debates, que eu gosto muito dos programas. Tava um jornalista na Inglaterra um jornalista brasileiro falando sobre o problema dos jogadores brasileiros para ir para o exterior. Número 1, tempo de permanência nos clubes. O brasileiro perde para o africano, o brasileiro perde para o colombiano, o brasileiro perde para o Uruguai, o brasileiro perde para o argentino, o brasileiro perde para o paraguaio e o brasileiro perde para o equatoriano. A Inter de Milão contrata um equatoriano. Ele fica mais tempo no clube do que um brasileiro. Mas tu vê que os caras já saem daqui querendo voltar. O cara chega lá e pede para ser emprestado de volta. Então, assim, o jogador brasileiro, ele está sofrendo uma perda no mercado, uma desvalorização, por isso muito violenta. Exemplo, Viola foi para Valência, com 1 mês ele estava com saudade do feijão. O Robinho foi pro Real Madrid, com 6 meses ele queria ir pro Milan. Ronaldinho Gaúcho, todos os exemplos. Sócrates teve problema com bebida, é histórico isso aí. Tu conta nos dedos jogadores que tiveram tempo de permanência no clube. Mas olha o Pedro, esse aí que veio agora, o Pedro foi do Fluminense num pé e voltou com outro pé pro Flamengo. O lateralzinho que o Grêmio trouxe agora, esse aí que já voltou de volta lá para né? O Lucas Leiva, sucesso no Liverpool, 10 anos. Douglas Costa cumpriu 5 anos no Shakhtar. Falcão no Roma. O resto, não vou dizer o resto. Zé Roberto na Europa ficou muito tempo. Não, tem vários. O próprio Jeromel ficou muitos anos. Agora, o número de jogadores que deram um tufo nos clubes europeus, eu vou citar jogadores de ponta. Robinho. Renato. Deu tufo nos clubes. Renato no Roma. Sócrates na Fiorentina.
O Zico? Sócrates, o Zico na Udinese. Então, Ronaldinho Gaúcho. Não, o Ronaldinho jogou bastante pelo Barcelona. Mas no final ele foi. Aí o que acontece? Esse jornalista estava falando isso aí, do óbvio. Por que o jogador argentino ele vale mais que o jogador brasileiro? Porque eles ficam mais nos clubes. O Cambiasso fica 10 anos na Inter de Milão, o Zanetti também, o Messi está 50 anos 50 anos no Barcelona. Então hoje o jogador brasileiro ele sofre um descrédito por isso e por exemplos tipo Neymar agora. Então o time lá, um Napoli da vida, uma Inter de Milão, um Real Madrid tem um africano lá com 17 anos que tá bombando no Solucucu Futebol Clube lá. Tem um cara no Marítimo de Portugal lá que tá abafando, fez 15 gols, tem 17 anos, 18 anos. O mercado europeu tá indo para isso aí. O africano é claramente a opção do europeu pelo africano. Então, o que pesa? Isso é resultado de um trabalho que nós, trabalho entre aspas, do futebol brasileiro, conquistamos. De ficar ruim no mercado europeu. Ótimo. Não querem mudar os conceitos aqui. Não querem mudar os conceitos. Então, hoje o jogador brasileiro é desvalorizado. Então, não é questão do Grêmio. Não é questão do Grêmio. Vai lá um jogador do Flamengo, campeão brasileiro, campeão lá, é bem vendido pro Paquetá. O Paquetá tá voltando. É bem vendido lá por 25 milhões de euros, 40 milhões de euros, e o mesmo jogador com a mesma quilate do cara o futebol europeu compra por 50 milhões. A gente tem percebido já, Ricardo, que o mercado para o jogador brasileiro é para time de segunda linha na Europa. Porque aí o time de segunda linha faz um investimento tipo de 4, 5 milhões de euros, traz um jogador e aí os outros times, tipo, se ele der certo, entendeu? Vai para um time de ponta. Se não der certo, bom, não perdeu-se muito. Isso aí tu pode ver a quantidade de jogador que tem, inclusive na seleção brasileira, aí, Coutinho, que saiu daí da Figueirense, né? Foi do Figueirense que ele saiu? Não sei de onde que... mas assim, times... Ele quase acabaram a carreira dele, o Celso Roth lá no Vasco. Pois é. Bom, e agora tu falou aí no Ronaldinho, eu me lembrei num tweet, eu fui buscar aqui, o tweet é do @Grêmio_dia, dia de Grêmio, tá? E ele botou aqui uma coisa engraçada, ó. Ele relembrou, né? No ano de 2000, aconteceu um fato engraçado. Tinha um Grenal e o Grêmio precisava vencer o Inter para ficar aí na final do Gauchão, né? E antes do clássico, o goleiro colorado Irã avisou que nas cobranças de falta do Ronaldinho, ele não montaria barreira, porque diz ele que o Ronaldinho usava da barreira para fazer Então ele criou essa estratégia, deu uma entrevista dizendo que não usaria, né, barreira. No jogo, marcaram uma falta aos 44 minutos. Último minuto. Último minuto do jogo. Diante dessa situação, o Irã volta atrás e manda montar, bota a barreira. E por ironia do destino, a cobrança do Ronaldinho desvia na barreira e entra. Grêmio 1-0. Bateu na cabeça do Lúcio e fez o gol. Tirou. O Irã tava indo na bola e tirou. Que espetáculo, hein, cara? Tu falando no Ronaldinho, me lembrei dessa aqui que o cara publicou. Valeu aí o Dia de Grêmio, muito boa. Cara, eu tenho mais... Nós estamos aí indo pra finaleira do programa, mas eu tenho aqui uma pergunta aí. Uma pergunta não, uma matéria que eu achei interessante aqui, que é do Beto Azambuja,
também do Globo Esporte. Aliás, o Globo Esporte é a melhor cobertura de Grêmio que tem. Se tu procurar coisa na Zero Hora e esses lugares aí, só bomba. O único lugar que tem assim matérias mais interessantes mesmo, pode olhar, é o Globo Esporte. E eles fizeram a matéria diz assim: Matheus Henrique já superou Arthur no Grêmio? Veja estatísticas e opiniões. Jornal inglês afirmou que o jovem tricolor tem potencial para mostrar mais atributos que o meio-campista do Barcelona. Agora presta atenção. Diego Olivier, Alexandre Losetti e Ana Thaís Matos debatem. Então, aí ele conta aqui que o The Manchester Evening News sugeriu o volante do Grêmio, dizendo que ele é o perfeito substituto para o Fernandinho do Manchester City, que nem se sabe se vai poder contratar, né? Porque vai ser punido aí, tá para sair a decisão aí daqui uns dias. Não, mas eu acho que vão reverter isso. Será? Acho. Eu estou torcendo, sou guardiolista. Bom, e o jornal fez um levantamento muito legal, recomendo vocês olharem isso aí, a quem estiver nos ouvindo, do desempenho do Matheus Henrique e do Arthur no Grêmio. Não, atenção, no Grêmio. E o levantamento mostra aqui que as estatísticas do Matheus Henrique são muito próximas ou até melhores que a do Arthur. Então, fica aqui para vocês olharem. Eu não vou ler todas essas notícias aqui, mas aí vamos para as opiniões. Diego Olivier: concordo que Matheus Henrique sairá do Brasil com mais repertório e até grife que o Arthur, apesar do título da Libertadores desse último. Arthur brilhou na seleção só depois da Europa. Enquanto Matheus Henrique não só é estrela olímpica, como já foi convocado para a principal. E o essencial, é mais armador e ofensivo que o Arthur. Arremata e entra mais na área. A questão é saber se ele manterá esse padrão na Europa, enfrentando a nata mundial. Só teremos resposta se ele ultrapassou o Arthur na questão técnica de fato após esse teste definitivo. Olha aí, Diego Pipoca. Agora, um comentarista da Sport TV diz assim: técnica é o que o Arthur tem mais. O problema é que ele ainda não está a serviço da construção de jogadas ofensivas. No futebol brasileiro, sua capacidade de manter a posse de bola impressionava. No Barcelona, essa característica está enraizada. Então, espera-se de Arthur o próximo passo. Ele estava melhor nessa temporada atual, antes da pandemia. O jornal cita a capacidade de Matheus Henrique entrar na área adversária. Talvez essa seja a diferença para Arthur, aos olhos ingleses. Penso que Matheus Henrique também vai precisar melhorar nesse aspecto, embora sua transição seja mesmo mais vertical que o Arthur. Quando ele retoma a bola, avança metas importantes e se torna mais presente na criação. E aí a Ana Thaís, que é quem assiste o Sport TV, a Ana Thaís sempre aparece em todas as chamadas dizendo frases absurdas. Matheus Henrique tem para mim 2 trunfos que o Arthur não tem. Não por demérito, mas por característica. A velocidade da tomada de decisões, passe, drible, mudança de trajetória e a recomposição para jogar do primeiro homem. Aparece no ataque, mas com responsabilidade defensiva necessária para a função. Para atuar na Europa, vimos como a tomada de decisão é importante. Vide a dificuldade do Lucas Silva, e que aqui no Brasil sobrava. Matheus Henrique tem evoluído muito, acredito na questão física, com força e potência para embates no meio campo. Uso o exemplo de Casemiro, que transformou-se fisicamente na Espanha. Esses são pontos que ele precisa evoluir, sim, para ter a versatilidade do Fernandinho. Então tá aí, as respostas do pessoal aqui no GE, um aqui da RBS, né, e 2 do Sport TV, comentando o jornal inglês que recomenda o Matheus Henrique. Tu não concorda comigo que o Matheus Henrique é o jogador mais vendável do Grêmio? Mas sobre essa comparação entre os dois, me serve, né? Essa é uma comparação boa. Comparar quando perguntam, eu não estou comparando, pelo amor de Deus. Quando perguntam quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, pô. Qualquer resultado ali é bom pro perdedor. Quem é melhor